Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com o nosso canal Cristalizou Cast. Então nós já pedimos a todos, aqueles que ainda não estão inscritos, que façam a sua inscrição, para que vocês tenham aí o nosso conteúdo, tenham acesso ao nosso conteúdo, tá certo? Eu sou a Vivi. Eu sou o Alan. E hoje nós temos aqui a nossa convidada, a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. A gente sabe que é meio complicado, né, por conta dos nossos compromissos, mas graças a Deus você conseguiu vir aqui, né? Sim. Deu tudo certo para que hoje a gente grave aí esse conteúdo para aqueles que estão nos assistindo, tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Fica à vontade, tá? Às vezes a pessoa fica um pouco nervosa, mas a gente sabe que o que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, assim, Rita, eu conheço um pouco o seu testemunho, mas o canal, o objetivo é justamente esse, né? Que as pessoas venham, tragam o testemunho, tragam uma palavra de fé, de esperança, para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, sejam impactados de alguma maneira. Eu gostaria que você compartilhasse o seu testemunho, tudo bem? Tudo bem. Se quiser falar um pouquinho da tua igreja, onde você congrega hoje, né? Sim, hoje eu congrego na Igreja Virtude, ela fica na Vila Prudente, na Rua do Orfanato. Nós chegamos lá no início da pandemia. Sim. Né, logo depois que tudo aconteceu, nós fomos abençoados com aquela casa. Né? É uma igreja onde a gente, como família, nós somos muito direcionadas. Né? Eu sou direcionada como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. Né? Nós somos cuidados em todas as áreas das nossas vidas. Né? Então isso para a gente tem sido muito, muito, muito bom. E é o que também tem feito parte do nosso processo. Né? Sim. Como você sabe, em 2020, né, em fevereiro, março, eu comecei a ficar muito doente. Tá. Né, eu fui internada por conta de um problema que eu tinha no olho, uma dor muito forte de cabeça. E aí eu fiz um tratamento chamado pulsoterapia. Esse tratamento diminuiu muito a minha imunidade. E eu tive uma infecção de urina. E essa infecção de urina acabou causando uma infecção renal, que acabou espalhando por todos os órgãos do corpo, onde eu fui entubada, fiquei em coma. Esse processo foi, assim, quanto tempo que tudo isso aconteceu, Rita? Olha, esse processo em si, o tempo de internação, durou 3 meses. Né? Só que o processo de recuperação durou quase 2 anos, né? Porque foi uma recuperação bem gradativa. Então você tinha esse problema no olho, aí você sentia muita dor, e aí você já foi para tratar. Eu fui para tratar esse problema. A primeira internação foi em fevereiro, onde eu internei por conta desse problema do olho. São 15 dias, né? Porque é um tempo de 15 dias de internação. Porque quando você vai fazer a pulsoterapia, você precisa de uma preparação. Então, você toma 5 sessões de pulso e depois tem um período de recuperação. Nesse período de recuperação, eu estava para ter alta, já estava super bem, já não tinha mais dor. E aí eu recebi uma visita de um amigo nosso muito querido. O nome dele é Genaro. Tem falar do Genarinho aqui, né? Mas ele chegou, foi até uma surpresa pra gente quando a gente viu o Genaro entrando, né? O Genaro, ele falou assim pra mim, ele falou: vim te falar uma coisa que é muito difícil para um crente falar. Porque não é que vai fora do que a gente acredita e que a gente aprende, mas é um pouco fora da lógica, apesar que as coisas do Senhor não é a nossa lógica, né? Sim. Ele falou pra mim assim: você vai passar uma situação que Deus mandou te falar, que nesse momento você vai ter que escolher ou cura ou a salvação. Eu estava vindo de um processo muito difícil para mim como mulher e filha do Senhor, como serva. Eu estava vindo de um processo muito complicado para mim. Né? Estava tendo um processo de restauração em mim como mulher. E dentro disso, várias fases da minha vida. Mas eu ainda estava bem desacreditada. Eu lembro que nessa internação eu recebi algumas visitas e eu não queria nem que orassem por mim. Eu falava assim: vocês não oram, eu não quero nem ouvir. Porque eu estava passando por tanta coisa de saúde, já tinha vindo alguns anos já que eu estava lutando com isso. Para mim estava bem difícil. Então assim, eu estava bem cansada. E aí, quando o Genaro falou isso para mim, foi até engraçado, porque à noite eu recebi a visita, porque ainda não estava na pandemia, ainda estavam liberadas as visitas no hospital.
dele, chegou ele e um casal que nos pastoreavam. Ele, para quem está nos assistindo, é o Shell, esposo, tá? Tá nos acompanhando aqui ao lado. E um casal de pastores muito queridos nossos que nos pastoreavam na época. E eu falei para eles assim, gente, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa. Aí eles brincaram comigo e falaram, imagina, você está super bem. Eu estava com a alta programada. E eu realmente tive alta naquela semana. Aí eu tive alta, fui para casa super bem, com o hemograma perfeito. Eu tenho toda a documentação do hospital em casa, porque essa eu guardo, porque eu falo, gente, realmente foi algo assim incrível, né, que eu vivi. Dali, no outro dia, eu já comecei a sentir bastante cólica renal, muita febre, muita febre. Quer dizer, é algo que era na vista, de repente você começou a sentir um mal-estar. Mal-estar, febrão, comecei a ficar muito mal. Eu lembro que eu liguei para a Vivi, porque a Vivi, na época, a gente trabalhava junto. E eu falei, Vivi, estou internada de novo, voltei para o hospital. Já estava tudo bagunçado, numa infecção seríssima, já fui para a UTI. E dali já fiquei muito mal. Tive que ser entubada, induzida ao coma, para poder preservar os outros órgãos. Foi um momento muito difícil. Mas, assim, gente, eu vou ser bem sincera para vocês, assim, eu lutei muito para viver. Muito. Você queria, de fato, Muito. viver. Eu pensava nos meus filhos, porque eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu tinha 2 anos e meio quando a minha mãe faleceu. E aí eu falava, gente, como assim? Como que eu não vou voltar para os meus filhos, né? Eu precisava voltar para a minha família, eu precisava voltar para a minha casa. E eu lutei muito. Só que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu sentia muita dor. Depois os médicos explicaram como meu rim não fazia muito, não estava segurando a medicação, não filtrava, então a medicação que entrava, ela saía. E eu sofri muito, muito. Eu parecia, a sensação que eu tinha é que eu estava sendo passada num moedor de carne mesmo. Meus ossos doíam muito, meu corpo doía muito. Aí eu lembro que eu falei Tomava assim... alguma medicação, assim, algo para aliviar a dor? Então, eu não sabia, né? Ah, Eles tá, até você estava em davam, coma. eles até davam medicação, Como mas ela não... falou, como o rim dela não estava funcionando, ela não segurava a medicação. Não tinha muito o que fazer. Eles já tinham feito tudo. Aí ele falou que numa quarta-feira, o meu marido já falou que chegou lá, chamaram ele, mandaram ele entrar. Nisso já tinha estourado a pandemia, já tinham proibido visita, tudo, já tinha estourado a pandemia no Brasil. E aí o Shell foi e o médico falou, olha, o que a gente podia ter feito, nós fizemos. O que estava nas nossas mãos foi feito. Daqui para frente, não tem mais o que a gente fazer. Mas quando eles falaram isso, você ainda estava entubada ou você Estava entubada e estava na minha luta interna, né? E aí eu peguei e entenda, não é que eu desisti de viver, não foi isso. Mas eu não tinha mais força. Não tinha mais como, eu não tinha mais como lutar. E aí eu lembrei do Genaro. Por quê? Como eu já vinha de um tratamento do olho, eu tomava muita medicação forte, chegou num ponto que eu estava tomando anestésico, porque analgésico nenhum, nem morfina resolvia, já era um anestésico direto, eu fiquei muito resistente à medicação. E isso prejudicou um pouco o meu processo talvez isso fez com que eu apagasse, né? Não permitia que então eu fiquei meio que vida real e meio que eu estava vivendo. Foi muito complicado, assim, foi bem complexo, não sei nem explicar. E aí eu lembrei do que eu havia ouvido. E aí eu lembro que nesse momento eu peguei e falei para Deus, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu desisto. Mas todo esse momento você tinha consciência, assim, de que você tinha que orar, de que você tinha que pedir, que Deus estava te sustentando. Como que era isso? Em algum momento você falou, poxa, estou sozinha, cadê meu Deus? Por que isso está acontecendo? Como que eram esses questionamentos assim, internos? Em nenhum momento eu fiz esse questionamento. A única coisa que eu pedia era para cuidar dos meus filhos. Porque ali eu sabia que eu ia morrer. Então você já tinha até uma certeza Sim. que você não sairia dali. E ali eu lembrei do que o Genaro me falou. E aí, nesse momento, foi algo muito incrível que aconteceu comigo, porque eu falei assim, Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor. Então, assim, se o Senhor quiser curar, o Senhor me cura. Eu vou ter uma vida com o Senhor. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. O Senhor só não me deixa pela metade, porque eu achava que eu ia ficar paralítica. Porque eu acho que como eu não conseguia me mexer,
por conta de eu estava no induzido, eu imagino que na minha cabeça eu ia perder. Estava mexendo os membros inferiores. Exatamente. Mas aí eu falei para Deus assim, mas eu sei que se o Senhor me deixar pela metade, eu sei que o Senhor vai estar ali comigo. Naquele momento, eu só queria Deus. Não importava se era viva, se era morta, eu só queria estar com Deus. Então eu falo que naquele momento foi realmente o momento da minha conversão. Né? Porque eu venho do histórico aí da vida inteira no cristianismo. Mas eu conhecia um Jesus de ouvir falar. Né? E às vezes a gente pensa, como eu já até comentei com vocês, às vezes a gente pensa que o conhecer Jesus, né, De ouvir falar. De ouvir falar é para pessoas que estão afastadas, que não conhecem ainda o Cristo que a gente conhece, né, assim, a essência. Mas não, né, muita gente como eu acredito que muita gente como eu dentro da igreja também conhecia Jesus só de ouvir falar, mas não andava com ele. E aí nesse momento eu me entreguei realmente para o Senhor. Sabe a paz que excede todo entendimento? Eu passei a viver aquilo naquele momento, porque eu não sei explicar. As dores cessaram. E eu comecei a viver umas coisas muito loucas, assim. Eu comecei a ter uma experiência muito doida. Mesmo, foi algo que... Eu comecei a melhorar. Comecei a ter um processo de melhora. Mas isso durou quanto tempo? Você tem noção, assim, de... Não tenho noção. Eu não tenho noção, mas os médicos falam... Os médicos chamaram ele na quarta-feira para falar que não tinha nada. No domingo, que não tinha mais jeito, teoricamente, né? E no domingo, eu acordei do coma. Eu voltei. Aí os médicos ligaram para ele e falaram que o rim dela voltou a funcionar. Perfeitamente. Ela não precisa mais, não precisa de nada. Ela não precisa de máquina, ela não precisa de nada. E eles não conseguiram explicar o que Não. tinha? Eu estava numa UTI, onde eu fui conhecida como milagre. O meu quarto virou o quarto do milagre. Era muito engraçado. As enfermeiras entravam no meu quarto e todo mundo contava uma história de milagre. Tinha uma história para contar. E sabe o que foi mais incrível, Vivi? Que assim, que quando eu subi pro quarto, o que eu tive era tão sério que eu precisava de pelo menos mais 15 dias de UTI. Com 3 dias que eu havia acordado, eu já estava indo pro quarto. Nossa. Os médicos já não sabiam explicar, porque eu estava numa recuperação ótima. Com 20 dias, eu acho que nem isso, já tive alta. Estava na minha casa. Só que eu peguei Covid e tive que internar de novo. Foi um processo de internação de novo, mas bem tranquila, não tive nada. Eu peguei Covid no próprio hospital. E saí do hospital com Covid. Não tive nada, não tive nem... E assim, eu estava bem debilitada por tudo que eu tinha. Eu não conseguia falar, eu não conseguia comer, eu não falava direito, eu não comia direito, eu não tomava água. Eu tinha que tomar água que era engrossante, porque eu me afogava. E ainda assim o Covid, para mim, não me atingiu, não debilitou, não piorou a minha situação. Como se não fosse nada para mim, graças a Deus. Mas mesmo assim eu tive que ser internada por conta de todo o meu quadro, porque eu ainda estava bem debilitada. Então, assim, nesse processo comigo começou um processo de restauração em Deus. Tá. Né, assim, foi algo que aí eu comecei a entender. E eu falo que realmente, você pergunta assim, quanto tempo você tem de convertida? Eu falo para você 2 anos. Né? E faz 2 anos que você curou, né? Curou todo esse problema. E assim, fica algum... como você falou que não, mas assim, é minha dúvida, né? E nesse processo todo, né? Você sabe dizer se em algum momento você falava assim, por que eu estou passando por isso? Ou para que isso tudo tem acontecido? É uma boa pergunta. Por um período eu me perguntei, por que comigo? Tem até uma pessoa que falou para mim assim, acho que você devia ter bem difícil, né? Porque Deus está te levar num lugar, numa situação tão extrema. Porque eu estava muito desacreditada em Deus. Eu sempre tive muita fé. Eu sempre tive muita quando você fala força. assim, o que seria desacreditada? Porque assim, você vivia com Deus, você, né, tinha uma vida assim. A pergunta talvez seja assim, você falou que você teve um encontro com Deus ali, a sua conversão foi ali. E você vinha numa vida do cristianismo, como você falou. Qual a diferença dali em diante, que você fala assim, hoje eu tenho uma conversão, do que você vivia antes?
eu tive um histórico de vida bem difícil. Eu perdi a minha mãe muito cedo, com 2 anos e meio. Deus me abençoou, que eu tinha uma família sensacional. Fui criada por uma família maravilhosa. Eu falo que eu tive escassez de tudo, menos de amor. A família da minha mãe é sensacional. Mas fui rejeitada pelo meu pai. É algo que, graças a Deus, a gente está tentando restaurar agora, mas... Difícil, né? É difícil. Tem alguns traumas. Eu passei algumas situações. Eu passei uma situação que eu tinha 11 anos. Foi bem difícil para mim. Né? Então, assim, eu vim já com bastante traumas na minha vida. Uma bagagem bem carregada. Só que eu sempre passava por cima de tudo. Eu sempre fui muito forte. E aí eu comecei a viver um processo difícil na minha vida pessoal. Né? Eu comecei a viver um período difícil. Eu vivi períodos complicados e que aquilo foi mexendo comigo. Eu não sei, eu acho que quando você conhece, sabe quem é Deus. Você sabe quem é Deus, né? Nós temos um conhecimento de Deus mais profundo no sentido de ouvir testemunhos, ouvir pessoas. E da minha cabeça, assim, o Senhor não fazia por mim porque não queria. Eu acreditava, eu sabia que Ele podia fazer. Eu tinha fé. Eu sempre tive... E você se questionava porque Ele não fazia. Chegou num tempo que eu comecei a desistir. Eu comecei a não querer. Sabe? Eu comecei a não querer buscar mais. Ficou assim uma vida meio que rasa, né? Totalmente. Meio no automático, Totalmente. Amém, né? Totalmente. Mas assim, eu mal Morna, sabia, né? mal sabia que o Senhor precisava me curar como mulher, me curar como pessoa. Então hoje eu entendo que eu passei tudo isso porque Deus precisava mostrar para mim de uma maneira assim, olha, eu ainda sou o mesmo. Eu tô aqui, eu tô por você. Porque se você concordar comigo, você concorda comigo que eu vivi um negócio muito grave sem explicação. Eu não tive nenhum sintoma de infecção de urina. Eu saí de um hospital, o meu hemograma tá lá, perfeito. Eu não tinha nenhum quadro, nem resquício de uma infecção para em 2 dias estar no estado grave que eu estava. Então assim, não tem explicação. O hospital, os médicos não sabiam explicar o que aconteceu comigo, o que eu vivi, como que eu fiquei ruim. Na mesma proporção que eu fiquei ruim, eu fiquei boa. Foi na mesma... Mesma velocidade. Na mesma velocidade. E assim, eu não fiquei com sequela nenhuma disso hoje. Eu levei um processo para me reconstruir por dentro, porque eu imagino que o estrago foi bem feio. Mas sequela mesmo? Nenhuma. Meu rim funciona perfeitamente. Meu pulmão, que foi extremamente atingido, funciona perfeitamente. Não fiquei com nada. Absolutamente nada. O meu fígado, ótimo. Então, assim, se você for analisar, ali foi algo que o Senhor precisou falar, olha, os médicos não foram os médicos. Porque nem os médicos souberam explicar. E foi tão incrível que quando eu voltei para o quarto, eu estava tão maravilhada com tudo aquilo que eu estava vivendo com Deus, que eu contava aquilo para todo mundo. E aí, quando eu entrei no meu quarto, eu estava contando para a enfermeira. A médica que foi me admitir, ela era da congregação cristã do Brasil. E ela pegou e falou assim, quando você entra, que você vem da UTI, tem um médico que te Recepciona, né? E ela falou para mim assim, olha, conta teu testemunho para todo mundo, porque tudo que você está falando está documentado aqui. Inclusive a sua piora, a sua melhora, está tudo aqui. Você tem prova do que você está falando. Ela falou, não hesita em contar, porque realmente você é um milagre inexplicável. Ninguém sabe explicar. Nem como você ficou ruim, nem como você ficou boa. Porque, gente, uma coisa é você começar a passar mal, e aquilo ir piorando, piorando e piorando. Outra coisa é você sair de um hospital com um hemograma impecável e dali 2 dias você está muito mal. E você ser levado naquele lugar, e o que a gente não pode deixar para lá, que eu acho que eu mais me apego, é que eu fui avisada. O Senhor mandou uma pessoa, eu estava para ter alta, bem, conversando normal, me avisar do que eu ia passar. Então, assim, não tem como eu não atrelar isso que eu vivi a Deus. Entende? Não tem. Então, assim, foi algo que o Senhor precisou me restaurar. E aí, nesse momento de restauração, eu passei alguns processos, né? Eu comecei a ter meio que umas visão. Eu nem gosto de falar muito, porque o negócio é muito louco, né? Mas aí o meu filho de 11 anos, ele falou, sem saber de nada, ele falou assim, mãe,
Sabe por que você passou? Cada processo que você passou foi uma área nas suas emoções que Deus estava curando. E realmente, eu era uma mulher destruída emocionalmente. Eu era uma mulher totalmente destruída. E que o Senhor tem reconstruído. O processo é até que Ele venha. Estou no processo, mas agora eu estou no processo certo. Eu estou sendo reconstruída como mulher. E o Senhor tem me curado. E assim, e nisso eu tive restauração em todas as áreas da minha vida. Eu tive restauração na minha área como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, como filha, né? Filha do Senhor. Eu já achei o meu lugar. Eu entendo que eu tenho o meu lugar de filha. E tenho buscado muito, muito. Hoje, nós tivemos até nosso aniversário de casamento. Quando nós fizemos nosso aniversário de casamento. Eu até brinquei com ele. Eu falei assim, eu não prometo te amar eternamente. Eu não prometo te amar até que a morte nos separe. Eu falei, mas eu prometo buscar a Deus acima de tudo. Ser uma mulher segundo a vontade de Deus. Segundo o coração de Deus. Ser quem a palavra diz que eu sou. Eu te prometo que eu vou buscar isso pra gente. Então, assim, por mais que possa ter parecido algo engraçado, mas foi algo muito sério. Sim. Né? Porque hoje é o que eu tenho buscado. Se você buscar isso... As demais coisas serão acrescentadas, né? Exatamente. E você vai estar cumprindo uma mulher cristã, que vai fazer você crescer, como você falou, espiritualmente, vai fazer você crescer como esposo, como mãe. A palavra de Deus faz isso conosco. Exatamente. Com a mulher faz isso, com o homem a mesma coisa, faz crescer como pai, como esposo, como um cristão. Né? Então, acho que não teve promessa melhor do que essa. Você entende? E é o que eu tenho buscado hoje, Alan, porque assim, eu tenho buscado amar o Senhor mais que tudo na minha vida. É uma tarefa difícil, mas é o que eu tenho buscado, porque eu creio que a graça ela é de graça, mas ela nos custa tudo. Né? Então, assim, eu creio num evangelho transformador, no evangelho restaurador. Então, assim, se não há transformação, se não há crescimento, não existe evangelho. Né? Então, assim, eu tenho buscado muito em Deus esse evangelho transformador de essência, né? De crescer no Senhor como pessoa mesmo, sabe? Entender a minha posição de filha. E aí, nesse período, a gente conheceu a igreja que a gente está hoje. É um lugar onde a gente é muito direcionado, viu? Assim, é uma coisa muito incrível. Eu sou cuidada, assim, em detalhes. Eu falo que parece que você é um quebra-cabeça, sabe? Que Cada peça está voltando ao seu devido lugar. Exatamente. E assim, Rita, em relação a todo esse processo, fala um pouquinho para mim, a família sua, como lidou com tudo isso, como que conseguiu permanecer em fé, como que foi essa experiência? Foi muito complicado. Assim, eu acho que o Shell foi o que mais sofreu, né, nesse processo todo. Seu esposo? Sim, meu esposo. Eu acho que foi o que ele mais sentiu mesmo, porque foi tenso. Foi algo bem... a importância que a virtude teve na nossa vida nesse processo, com a minha família, né? Você vê que eu falo muito da igreja, porque nós vivemos isso sem nos conhecer. Eles não nos conheciam. Nós havíamos ido na igreja visitar em dezembro. Participamos de um culto à noite e num almoço no outro domingo. Foi o contato que nós tivemos com ele. E nós conhecemos um casal, que é amigo nosso de adolescência. Graças a Deus a gente tem privilégio de a maioria dos nossos amigos durar para a vida inteira, ser de anos. Eu acho que isso é um privilégio que eu tenho, que a gente tem. E aí nós fomos conhecer essa igreja com eles. Nesse meio, depois eu comecei a ficar muito doente, esse casal começou a pedir ajuda em oração. Mas uma coisa é você orar fervorosamente com uma pessoa que você conhece. Outra coisa, no auge da pandemia, uma igreja inteira se juntar em oração e guerrear pela sua vida, sem nunca ter te visto, porque eles me viram de relance, eles não me conheciam. E cuidaram do meu marido de uma maneira assim... né, amor? Uma maneira muito surpreendente. Muito surpreendente. Então, assim, eles foram muito importantes.
eu falo que eu sou muito grata mesmo, e aí não teve outro jeito, né, gente? A gente foi caminhar com eles. Que bênção. A gente ama o ministério antigo que nós estávamos. Nós éramos muito bem pastoreados lá, mas as coisas do Senhor a gente não explica, né? E a virtude pra gente foi algo assim, e dali a gente deslanchou, né? A gente cresceu muito como família, né? Ali, a gente tem crescido muito como família, como casal, porque eu entendo que o Senhor não é, eu entendo que Deus não restaura casamentos. O Senhor restaura pessoas, e pessoas curadas restauram casamento. Então, assim, eu fui curada, meu marido foi curado, e junto a gente tem restaurado um relacionamento, né? A gente está firme em Deus, nosso relacionamento como casal, nosso relacionamento com o Senhor, automaticamente nosso relacionamento com os nossos filhos, a minha família. Ele até, há pouco tempo, ele teve com o nosso pastor, que eles nos direcionam diretamente, e o nosso pastor falou, vocês evoluem, né? Então, assim, isso é muito bom, porque realmente a gente tem evoluído muito em Deus, né? E a gente tem buscado muito isso hoje. O meu testemunho, na verdade, o Vivi, dá para escrever um livro, mas tudo se resume numa mulher restaurada. Sim. Uma mulher que tem sido restaurada. É um processo, né? Mas é uma mulher que decidiu entrar no processo. Eu decidi entrar na história que o Senhor escreveu para mim. Eu decidi entrar debaixo da nuvem que o Senhor tem para mim. Eu decidi andar na direção que Deus tem para mim. É difícil, não é fácil. Não é fácil porque eu tive que me renunciar à minha vontade, renunciar a Rita, para que o Senhor fizesse a dele. Mas é muito bom, é gratificante, é prazeroso, é sensacional. O resultado é... É isso que eu ia falar. O processo, às vezes, não é tão prazeroso. Não, Como é você falou, duro. você tem que renunciar à sua vontade. Mas quando você começa a ver os resultados, você começa a entender porque você passou por aquele momento de renúncias, né? Que você deixou alguns prazeres para ter um resultado gratificante. Né? Sim. Às vezes eu olho para Deus, às vezes eu olho e falo, Deus, por que eu? Eu? Como assim eu? Eu falo, você. Então, gente, quem sou eu? Né? Quem sou eu hoje para estar aqui conversando com vocês e contando alguma coisa? Aí o Senhor pega e fala, não é você. E é muito difícil você falar de você para quem te conhece. Né? A Vivi me conhece muito. Então, assim, é muito difícil você falar quem você é. Uma coisa é eu contar quem eu sou para uma pessoa que nunca me viu. Sim. Outra coisa é contar quem eu sou para uma pessoa que me conhece há muitos anos. Nós tivemos uma ligação muito forte desde o início. Verdade. A gente conversava muito, a gente teve muito contato. Confidências. Muitas vezes eu abri muito meu coração para ela. Então, assim, hoje está aqui. É uma mistura de sentimentos. É gratificante. Ao mesmo tempo, você tem aquela sensação de falar, Senhor, né, de tudo que o Senhor tem feito. E eu acho assim, a gente não pode esconder. Eu relutei muito para vir aqui. Eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. Para mim não é fácil. Não é fácil. Só Deus sabe o quanto é difícil. Mas a gente precisa transbordar na vida de outras pessoas que o Senhor tem, o Senhor restaura. E às vezes a gente vê mulheres lutando, pedindo para restaurar filhos, restaurar relacionamento com filhos, restaurar relacionamento com marido, com família, com trabalho. Mas o Senhor, Ele precisa restaurar primeiro a gente. É a gente que Ele quer. Né? Sou assim, eu. De tudo isso, eu estou entendendo que a maior lição, né, que você teve, sobretudo toda essa experiência, foi que você precisava ter um encontro com Deus, verdadeiramente. Exatamente. E depois de restaurado, tudo o resto vai tomando um rumo. Exatamente, é uma consequência. Né? E hoje você assim, tem uma garantia que você está sendo... sempre esteve, mas hoje você pode falar, estou sendo sustentada por Deus, Ele é meu alicerce. Com certeza, absoluta. E hoje eu falo que eu estou tendo realmente as minhas raízes firmes, né? Porque eu vivi aquele processo, aquele período de esconderijo, que o Senhor me pegou a sementinha lá e me enfiou dentro de um vaso com terra, me manteve ali escondidinha. E hoje eu estou começando a criar raízes. Floresci? Ainda não. Porque eu imagino que
Existe um Achei tempo. que eu tô bastante trabalho, né? Mas assim, as raízes já estão sendo direcionadas, né? E para quando começar a florescer, ser algo realmente saudável de Deus. Gente, o que eu posso dizer é isso. Eu aceitei entrar no processo. Eu aceitei. É só um sim. E eu falei esse sim. Mas é um sim que custa tudo. Amém. E você falou que tem um versículo da Bíblia que... Isso não. Isso é outra coisa que a gente estava conversando. Que ela tinha falado de Salmos, não? A gente estava conversando, né, sobre que o afastar de Deus é um processo também. Como tudo é um processo, né? Num processo que você é restaurado, mas é um processo também que você se afasta. E a gente estava falando... Tem um versículo que fala sobre isso. Que fala, né, que é o Salmos que a gente estava falando, né, que tá aqui, ó. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então, se você for analisar, a decadência também é um processo. Você começa aqui, ó, a se aconselhar, a conversar com pessoas que não conhecem o mesmo Deus, que não é por culpa dela, não conhece o que você conhece. Sim. Né? E você começa a usar aquilo como um conselho. E aí você começa a usar depois a pessoa como um exemplo. Pô, né? Ela tem uma vida tão fácil, né? Por que a minha vida tem que ser tão difícil, tão correta, né? Tão certinha? Qual o problema? Dar uma voltinha, dar Uma escapada, né? E depois ainda, ó, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Quando você vê, você está fazendo igual. Então, assim, o processo da decadência, ele também é um processo. Ninguém que está no processo em Deus, ele se perde de repente. O importante é isso, a gente saber que nós estamos sempre dentro do processo. E tomar cuidado para não tomar a decisão errada, de tomar o processo ao contrário, né? De você sempre estar se aproximando mais de Deus, se afastado. Como você falou, você teve um encontro com Deus. Mas se você não continuar se alimentando, exatamente. Como você falou, você está mais engajada na igreja, você vê a mudança. Exatamente. Não pode deixar... Não, a gente tem que estar se alimentando e se relacionando o tempo inteiro. Mas sabe o que eu acho incrível, assim? Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente quer. Quando realmente você entende, quando realmente você está mesmo debaixo da graça, andando mesmo com o Senhor, não tem como. Não tem como. A renúncia acaba sendo algo natural e normal, e você fala, e você renuncia, a gente está conversando sobre isso, né? Esses dias a gente falou assim, a renúncia pra gente é algo normal. Renúncia pra gente hoje é algo natural, porque eu vou trocar tudo isso por um bolo de padaria, eu vou trocar tudo isso por uma oferta, né? Isso é em tudo na vida, né? Sim. É que assim, eu lembrei até mesmo do versículo, porque assim, se trata de sutileza, né? Sutileza. Porque assim, eu creio que você vivia uma vida cristã, né? Uma vida presente na igreja, em comunhão, e mesmo assim, existiam algumas, de uma forma sutil, você estava afastada da presença, entendeu? Então é isso que você falou, né? Que o fato é que a gente precisa entender que estar presente, estar em comunhão, é necessário você renunciar, é necessário você abrir mão de muitas coisas e é necessário que você realmente queira estar aos pés do Senhor, independente das circunstâncias, né? Independente da onde você está, da enfermidade que você tem, daquilo que Deus deixou para você. Mas o importante é que você realmente se doe, né? Exatamente. Que você se entregue a Deus de todas as formas, né? É assim, Vivi, a renúncia grande é fácil. É fácil você renunciar ao pecado. É fácil. O difícil é você renunciar ao dia a dia, à amizade, aquela pessoa que você gosta dela, mas você não te cabe mais andar com ela. Você renunciar a um momento besta. O que é um momentinho? Não é nada demais. O difícil é você renunciar a nada demais. Né? Assim, são cuidados que a gente precisa tomar para não entrar na sutileza, porque é sutil. É sutil. Quando você vê a queda... Aconteceu. Aconteceu. Aí você se pergunta aonde?
Em que momento? Que momento que eu me afastei de Deus? Nesses 30 anos. Né? Porque eu me batizei, eu tinha 12 anos, eu não te lembro nem de quanto tempo eu comecei na igreja, eu era criança. Né? Assim. Aí você fala, em que momento? Que momento que eu fiz assim, que eu peguei uma curva, que eu quis pegar um atalho, que eu peguei um outro caminho? E o problema é que a gente às vezes nem nota, né, que existe essa distância, né? Às vezes você passa desapercebido e assim, quando você não enxerga, não tem cura, né? Quando você não nota que está vazio, que está diferente, e aí você não tem como pedir ajuda, né? Eu acho que você até nota, né? Que a gente, como você falou, você consegue sentir a diferença. Sim. De você estar na presença de Deus e quando você estava, vamos dizer assim, fria. Né? Você estava na igreja, mas você estava fria. E eu acredito que até note, mas você reluta com aquilo. Por causa dessas sutilezas, desses processos de decadência. Você vai assim, mas não tem nada demais eu fazer. Não tem nada demais eu estar ali. Não tem nada demais. Né? Uhum. E isso vai te afastando da presença de Deus. Então, eu acho que até nota, mas se engana. Hoje a minha posição é, vai agradar a Deus? Não, então. Mas fulano de tal é tão próximo a você, vai sentir falta, vai achar ruim, vai ficar triste. Eu recebi um convite hoje mesmo de uma pessoa muito querida para ir em algo que teoricamente é de Deus, mas é debaixo de uma visão que eu não concordo. Então você entendeu? Nem sempre é algo ruim. Tem muita coisa que também aparentemente é boa, não é nada demais, qual o problema, né? Mas para mim não está mais debaixo do que eu acredito, não está mesmo na visão que eu estou, não condiz com o que eu tenho aprendido, não condiz com o que eu tenho entendido, com o que eu tenho recebido, com o que está aqui. Então, para mim, não. Mas é difícil, não é fácil. Não é fácil porque uma coisa é você renunciar quando é só você, é decisão sua. Outra coisa é quando interfere outras pessoas, você me convida. Um exemplo. Vamos num barzinho? Qual o problema de ir num barzinho? Eu vou lá, tomo meu suco de laranja. Então, pra mim não tem problema nenhum. Você toma sua cerveja, toma meu suco de laranja. Não, mas não me cabe. Na estação que eu tô hoje, no momento que eu tô hoje, tá me cabendo? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a pensar, que a gente não pensa. Né? Porque aí, quando você vê, você tá lá no copo de cerveja também, mas qual é o problema beber? Não tem problema beber. Tem problema beber? Desde que você não fique bêbado. Não, mas aí você vai com 1, aí você vai com 2, aí você vai com 3. É sutil. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. E quando a gente se posiciona em Deus, as coisas, pra gente torna muito claro. Sim. Pelo menos pra mim. Sim. O que pra mim antes não é justiça própria, não é julgo, não, mas é reconhecimento de causa. Hoje, a estação que eu tô indo no Senhor, eu não cabe mais aqui. Esse lugar aqui não é mais para mim. Isso não faz mais parte da minha vida. Não tá tudo bem. E se não tá tudo bem para você também, eu vou fazer o quê? Mas tem que estar tudo bem para mim, para minha casa, para minha família. E dentro dos princípios que eu tenho aprendido. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Juscelio de Souza, depois vocês entram. O cara é muito bom, eu gosto muito dele, assim, ele nos direciona bastante. E aí teve uma vez que eu estava assistindo, ele falou assim que a nossa vida com Deus é como se fosse um prédio. A gente vai subindo. A gente vai subindo andares. Eu saí do primeiro, fui para o segundo, terceiro, no quarto caí. Só que eu caí no quarto, eu já não estou mais no térreo, não estou no mesmo andar. Eu ainda continuo no quarto, então eu continuo subindo. Caí no sétimo. Eu não voltei para o térreo, eu caí no sétimo. Você entende que você não volta? Se você começa a ter um entendimento de quem você é em Deus, você não volta mais para aquele abismo. Você pode até escorregar, mas você se levanta e você continua. É igual aquele louvor, né, que diz assim, que quem já pisou no santo dos não santos sabe viver em outro lugar. Não sabe. Hoje eu posso falar para você, Vi, que assim, eu determinei na minha vida quem eu sou. Eu sou em Deus. Eu não sou quem a Rita é. Quem a Rita diz que a Rita é. Eu não sou quem você me vê. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Então eu tenho buscado isso.
quem eu sou. Eu sou uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que ama ao Senhor mais do que tudo. E é isso que eu tenho buscado. Essa é a Rita hoje, que eu tenho buscado ser. Fácil não é. Mas é uma mulher que é amada pelo Pai. Eu descobri uma paternidade em Deus. Eu descobri que eu tenho um Pai. E que esse Pai me ama da maneira que eu sou. Mas Ele me molda da maneira que Ele quer. Amém. Essa é a diferença. Né? E se Ele não está me moldando da maneira que Ele quer, eu não estou sendo a filha que eu deveria ser em Deus. Né? Pelo menos eu entendo isso. Eu entendo o Evangelho que transforma. Sim. E hoje eu tenho buscado isso. Ser transformada em Deus. É fácil? Não é. Não é. Porque quando eu escuto uma pessoa falar, eu estou no transformação, eu falo, porque para mim não é tanto. Para ela parece que é tão bom, mas para mim é tão doído. Porque não é fácil renunciar, não é fácil reconhecer, não é fácil você falar, você saber que tem desvios em você, que você precisa ser transformado nas suas emoções, no seu caráter, no seu modo de agir, no seu modo de pensar. Você saber que você precisa ser tratado em situações na sua vida e você se permitir. Mas eu tenho buscado, eu falo, Senhor, me ensina, Pai. Hoje mesmo no caminho eu estava fazendo uma oração. Eu falei, Senhor, eu acredito, eu confio no Senhor. Eu tenho fé, eu sei que é o Senhor que está no negócio, mas me ensina o próximo passo que eu preciso aprender a descansar. Eu ainda não consegui chegar nesse nível. Eu acredito, eu creio. A minha oração hoje no carro para Deus era essa, o Jó estava até comigo. Mas me ensina o segundo nível. Eu ainda não consegui chegar no segundo nível, que eu não sei descansar. Senhor, por favor, me ensina a descansar. Porque eu aceitei entrar no processo. Mas não é de um dia para a noite. Você está no processo. É até que ele venha, né? O processo é para sempre. Mas vamos lá, o testemunho é maravilhoso, né? A gente sabe aí de coisas que Deus tem feito e continua fazendo na sua vida. E a gente tem um tempo, né? E então, gostaria assim que, para finalizar, que você deixasse uma mensagem de alguém que passou por alguma dificuldade parecida ou similar. O que você deixaria para quem está nos assistindo, nos ouvindo, algo assim de fé, de renúncia? O que está no seu coração aí para você compartilhar? Isso é bem difícil, é muita responsabilidade você tomar mágoa. Porque assim, né, foram várias experiência Sim, com Deus, mas experiência com lutas. Tem uma coisa que eu posso falar, afirmar, é que o Senhor torna o improvável no provável. Que a gente não pode desistir da gente. Né? Que o Senhor, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma. Que às vezes nem a gente acredita mais na gente. Eu vivi uma fase que nem eu acreditava mais em mim. Mas eu tinha alguém que nunca desistiu de mim. E o Senhor nunca desiste da gente. Nunca. Ele nunca desiste. O Senhor, Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu da Rita. Okay. Então, assim, se eu posso dizer alguma coisa para alguém, o Senhor te vê. E Ele te ama. E Ele te ama. E Ele te ama. É melhor aqui? E é isso. Amém, Rita. Eu agradeço assim, imensamente sua participação. Eu acredito, eu creio que tudo que você viveu, toda a tua experiência, que de uma certa forma a gente não sabe onde pode chegar. Né? Nós sabemos que fronteiras aqui serão alcançadas. E eu creio que o seu testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas, né? Assim como já impactou a minha. Mas eu tenho certeza que não é à toa, não é em vão que você está aqui. Né? Eu sei que o fato de você estar aqui já é um grande desafio, né? Um desafio assim que você ultrapassou, né? Então assim eu acredito que é uma vitória para você estar aqui falando sobre tudo isso, e tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Você sabe bem certo do que eu estou dizendo. Então, assim, para nós também foi um sucesso, foi muito bom você ter vindo, compartilhado. E estaremos aqui sempre, né?
Eu creio que hoje foi parte do seu testemunho, mas a gente ainda sabe que tem parte 2, 3. Dá pra escrever um E livro. o convite já está feito aí para quando você quiser voltar. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Alain? É isso. Agradecer a Rita também, a todos. Pedir para que não se esqueçam, se inscreverem no nosso canal, compartilhar essa mensagem, para que a gente possa levar a palavra de Deus, testemunhos, ver as transformações que Deus faz nas nossas vidas, como foi dito aqui hoje. Então a gente precisa da ajuda de todos aí também. A internet é uma ferramenta muito boa que nós podemos utilizar para evangelizar diversas pessoas. Então nos ajude aí. Seria isso. Tá certo. Então, pessoal, nós agradecemos aqui a todos. Fiquem na paz, tá bom? A todos, tchau. Tchau, tchau. Tchau.